Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI. E claro, falando sobre a família, você pode ser feliz, como você acabou de ver aí no início já desse bloco, mostrando Você Pode Ser Feliz, com a imagem da Sagrada Família ao fundo. E é isso que a gente espera, que você, enquanto família, seja de fato feliz. Buscando, claro, diante das dificuldades, tudo aquilo que ajuda a família a viver melhor, dentro do diálogo, dentro daquilo que é apropriado para que vocês vivam melhor. Aliás, vocês não, para que nós vivamos melhor. Até daqui a pouco a gente vai ver um VT falando um pouco sobre isso, um casal que vai fazer um depoimento para a gente e vocês vão compreender melhor como essas dificuldades que existem nos relacionamentos, mas que não são o fim para o relacionamento. Basta ter o discernimento e um coração, eu diria, apaixonado, para que a coisa aconteça da melhor maneira possível. Alguns interativos, como a Maria das Dores Camilo Mendes, ela é de Inhumas, lá em Goiás. Pede oração por Maria das Dores e Vicente Mendes, pelo matrimônio, Michele Leandro, Terezelli e por toda a família. A Gessi Lourdes Milani Borg, de Campinas, interior de São Paulo, pede oração por ela mesma, pela sua saúde e pela proteção de uma viagem que ela e a família fará entre hoje e amanhã. Olha, Gessi, conte com as nossas orações, o Espírito Santo estará com vocês, Deus protegerá vocês nesta viagem que vocês vão fazer. Depois liga para cá contando como que foi essa viagem, tá bom? Maria Aparecida de Oliveira, Carmo do Rio Claro, em Minas Gerais, pede oração por ela mesma, pela sua saúde, cura e paz. Pede pelo seu filho Paulo Henrique de Oliveira, por suas necessidades. Pede também por cura e libertação dos vícios de Júnior e por todas as necessidades dos seus familiares. A Santina Roeder, de Bom Jesus do Oeste, lá em Santa Catarina, ela pede oração por ela mesma, né? Por Nelson de Moura também, por um processo na justiça, por sua filha Luciana e também por um concurso público que certamente fará. Por Graciosa e também pela sua saúde, por todos da família e também por todos nós aqui da Rede Século XXI e da Associação do Senhor Jesus. Muitíssimo obrigado, viu? Que Deus te abençoe por se lembrar de nós em suas orações. Aqui nós temos vários, eu tinha falado com vocês, vocês que receberam já a revista Brasil Cristão, nesse mês de janeiro, com aquela ficha de consagração. E até vou pedir para o Cauê mostrar aqui, porque quem não recebeu ainda tem a noção daquilo que nós estamos falando. Como, por exemplo, olha, o Domingos Zaqueu e sua esposa Arlinda Causavara Zaqueu. Eles colocaram, por exemplo, aqui na ficha de consagração, os seus pedidos também. Dá para ver se dá para mostrar aqui, tá vendo? Olha só que interessante. Olha, aqui do lado eles colocaram o pedido de oração, além dos nomes dos dois que estão aí em cima. Eu vou mostrar agora, ver uma ficha aqui em que tem, deixa eu ver uma outra aqui, ó, que tem, por exemplo, o Antenor Tavares, filho, e a Clorinda de Souza Tavares pediram por Sônia, por Sandra e por Eduardo, que são os seus filhos. Veja bem, olha que interessante aqui, ó. Olha só. Que eu estou mostrando a vocês, veja só. E também ao lado, outras intenções que você pode apresentar. Então, não perca tempo, viu? Se você já recebeu essa ficha de consagração, apresente, mande para a gente aqui. Como, por exemplo, fizeram esses nossos irmãos que eu acabei de ler. Antônio Carlos Vieira e sua esposa Sônia Aparecida Bertolo, coloca Vieira, coloca outros pedidos aqui, mas pediram também para os seus filhos, Eliana, Carlos, Manuel, Vitória, Tamires. Também quem fez isso foi o Manuel da Costa, aliás, a Tereza Cândida da Costa, ela fez isso, ela tem 84 anos, pede por Manuel da Costa, o seu marido, que é falecido, colocou o nome de todos os filhos aqui e também por outras orações. Veja que bonito. Eu acho que a gente, enquanto Associação do Senhor Jesus, quando temos essa ideia, quando o Padre Eduardo pensou nisso e de consagrar a sua família, é justamente pensando no seu bem. Então, todos vocês que mandaram esses nomes aqui, olha, todos vocês que já estão aqui, já mostramos outros nomes nos outros programas. Essas fichas aqui, nós vamos colocar, lembra que eu falei no início, no outro bloco? Vamos colocar sobre o altar, na urna que já está lá, na nossa capela, e que de fato vai ser lembrada, ou melhor, serão lembradas todas essas intenções ao longo do ano 2015, dentro da urna. Veja que bonito, né? Você sabendo que ao longo do ano a sua família, os seus filhos receberão de nós aqui as intenções e vão ser colocadas nessa missa para que Deus possa abençoar aqueles que são falecidos, também, não importa. O importante é você apresentar a sua família aqui na associação para que a gente reze junto com você. Muito bem, estamos falando sobre família. Há aquela família que consegue viver plenamente, né,
todas as dificuldades, todos os seus desafios, mas também aquelas famílias que não conseguem fazer isso. E por isso precisam da nossa oração para que elas possam superar as dificuldades. E é por isso que eu vou pedir a você que acompanhe o VT que a gente vai assistir agora sobre um depoimento de um casal. Acompanhe comigo. Sempre juntos, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza. Esta é a esperança de todo casal. Eu lembro quando a gente casou, os dois queriam ser felizes, assim. Olha, eu era, assim, tava numa vida bem legal, assim, né? Bastante amigos aqui, tava em Sorocaba ali. Então, mas eu achava que amar era ser gratificado. Sim, receber, ficar legal. Pô, daí a pessoa... Se eu tô abrindo mão de toda aquela felicidade que eu tinha lá, assim, com os colegas, né? Então essa pessoa vai ter que me trazer, se não o mesmo tanto, um pouco mais. E daí a gente percebe no casamento, é muita conta para pagar, conta de luz, água, telefone. Todo mundo tem uns 5 carnês hoje em dia, né? Mas além das contas a pagar... Há muitas brigas. E assim, muitas vezes eu que começava as brigas por causa de ciúme, né? Muito ciúme eu tinha dele. Na verdade, a gente era muito imaturo, né? Porque eu colocava ele para fora, entre aspas, naquele momento, no ímpeto da briga, eu espanhola, sangue quente, mas na hora que ele saía eu já estava chorar. Eu falava, mas não era isso, mas daí eu já tinha feito, né? Então, eu senti que eu fui tolhido, assim, na liberdade no começo, porque eu falava, mas como assim? Então ela não me ama porque eu sou assim e ela não me percebe como eu realmente sou. E aí tem aquela questão do lado espanhol dos dois, que a gente é muito pouco humilde, eu acho que na época. Então eu sabia que era humildade, assim, racionalmente, mas viver a humildade, a compaixão, observar o sofrimento da outra pessoa, olha, isso aí a gente vai se habilitando na vida da gente, não é tão simples. Quantas vezes vocês, assim, já casados, se separaram mesmo, assim, essas crises de separação? Separar mesmo 3, mas separar no papel... Uma vez. Foi uma vez. Que foi no começo? Como que foi? Não, a última. Foi, acho que é a terceira. Em 2004. E olha que fui eu que pedi a separação. Segunda. É. A gente Nossa. foi tão bem pro advogado, porque a gente foi assim... sabe, como a gente falou para ele, que havia amor, mas não havia um entendimento, assim. Então, na hora ali no advogado, a gente até chorou. Ele falou, nossa, mas... A gente achou que era incompatibilidade de gênios. Falei, nossa, descobrimos que é incompatibilidade de gênios. Assim. Então, numa das separações, eu cheguei até a namorar uma outra pessoa, que a gente estava separado mesmo, assim. Né? Então, foi um momento super, super difícil, que eu sei que foi para a Sônia, mas naquele momento foi importante, eu acho que para o casal, para eu perceber que muitas das insatisfações eram comigo mesmo também. E a gente voltou porque daí ela ficou boazinha, ela começou a frequentar a igreja, daí eu falei, pô, mas agora a Sônia tá ficando legal. Daí eu falei, vou perder essa pessoa que eu sei dos valores dela. Não, eu acho que frequentar a igreja faz muita diferença, porque aí você vai lá no final de semana, você recebe toda a palavra, então você está imbuído de colocar aquilo em prática durante a semana. Eu me ajoelhei, eu fiz uma oração assim, isso eu me lembro assim que foi para mim, que é o que segura a minha fé hoje, foi muito bonito mesmo. Eu ajoelhei porque eu ajoelhei no quarto do Mateus ali, que hoje o Mateus dorme nesse quarto. E eu já estava cansada de sofrer, porque eu sempre amei muito ele, então cada vez que a gente separava, para mim era assim horrível. E eu lembro que eu me ajoelhei no chão, que eu já estava tão cansada de chorar, de sofrer. E daí eu falei, Deus, olha, eu não vou pedir mais nada, eu entrego para o Senhor. Se não é Ele mesmo, que o Senhor decida a minha vida. Se não é Ele, eu vou aceitar, vou caminhar, vou criar meu filho, porque naquele momento tinha só o Mateus, né? O Mateus acho que estava com 15 anos. E eu lembro que eu entreguei mesmo para Deus, eu desisti, eu joguei a toalha, porque Deus não quer que a gente fique lutando, eu vou lutar, eu vou conquistar. Então eu entreguei, falei, Deus, está na sua mão agora, eu confio no que for melhor para mim. E foi isso mesmo, isso foi em um dia, no dia seguinte o Ayrton sempre vinha pegar o Mateus, né, para levar o Mateus passear, né, ver o Mateus aqui em casa. Foi no dia seguinte. Foi um negócio assim de milagre mesmo, de coisa de Deus mesmo. E ele chegou, eu lembro que eu também estava sentada ali, era um quarto que era um escritório, eu estava no computador, e como eu já tinha entregue, falei, não, agora eu vou.
E ele chegou e ele não ia embora, ele ficou ali conversando. E eu vi que ele ficava rodeando e não ia embora. Eu falei, nossa, que estranho, né? Daí ele, como que você tá? Começamos a conversar. E daí acho que a gente voltou uns 2 dias depois. Após essa experiência, o casal que só tinha um filho, o Matheus, foi surpreendido por mais uma bênção, a filha Ana. Então acho que Deus ainda me presenteou, porque eu sempre quis ter. O berço do primeiro filho estava guardado no sótão. Então eu achei que Deus curou assim de um jeito tão lindo, tão... Mas foi assim mesmo, foi uma entrega que eu falei, não, porque eu sempre fiquei esperando. Diante de tudo isso, Ayrton ainda tira uma lição, inclusive para a sua vida profissional. Que hoje, quando um casal vem brigando, eu sei a dor que o cara tá sentindo e a dor que a mulher tá sentindo. Porque eu pude perceber quanto que eu causei de dor na Sônia. E aí que eu começo a ver que eu acho que eu tô começando a aprender o que é comungar, sabe, a própria carne, assim. Eu não lembro. Efésios. Tem uma boa dica para quem quer saber o que é casamento, esse salmo. Porque assim, né? é uma comunhão, né? Então a gente é uma só carne. Então você não corta a sua própria carne, né? Porque dói. Então como é que eu vou fazer com ele o que na verdade eu estou fazendo para mim mesmo? E o que é bacana, né? De você perceber que, embora passem que a vida, para você ser feliz, precisa de um bocado de coisas, não, se vai retornar para o simples para ser feliz hoje em dia, que é ter família.